Boa noite a todos, que Jesus nos envolva mais uma vez neste nosso trabalho, neste nosso atendimento, que você receba toda a assistência espiritual dos amigos de Jesus. Tenha certeza de que o tratamento chegará até você, até o seu lar, aonde você estiver. É importante que você esteja em sintonia conosco, não somente no momento da prece, mas no momento da palestra, que nós sabemos o quanto de assistência recebemos nestes momentos. Hoje conosco Flávio Tolini, do Grupo Assistencial Irmão Romano, e o tema Honrai vosso Pai e a vossa Mãe. A frase que trabalhamos esta semana: a hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase de André Luiz: examine sempre a você mesmo. Na vigilância constante, educará você os próprios impulsos. André Luiz. Examine sempre a você mesmo. Na vigilância constante, educará você os próprios impulsos. A lição do Evangelho que caiu para nós, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseja esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A algum deles, porém, mais adiantados é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, as boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. A lição mais extensa, eu convido vocês, então, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Poderá, uma outra hora, dar continuidade no trecho da lição de hoje, que caiu para nós. Vamos fazer nossa prece, convidando todos neste momento, procurando desligar-se de todos os problemas, de tudo aquilo que vem à sua mente, principalmente as coisas materiais, tudo que vivenciou nesta manhã, nesta tarde. Vamos deixar do lado de fora desta casa, do seu lar, aonde você estiver, e aproveite este momento. É o momento em que você e o Pai, uma única vibração, uma única energia, se faz neste momento. Você adorando o Pai, e o Pai também você, quando neste momento de prece, se entregando totalmente a Ele, para que Ele possa te envolver, clarear a sua mente, trazer conforto, equilíbrio, trazer um pouco de paz. É assim que quando nós oramos, nos aproximamos de Deus e Deus nos envolve carinhosamente, pois somos seus filhos
e todos os filhos necessitados que se encontram recorrem ao Pai, agradecendo a vida, agradecendo a saúde, agradecendo o trabalho material, trabalho espiritual, agradecendo especialmente a família, a sua família material, consanguínea, a família do coração, a família espiritual. Agradeça neste momento tudo aquilo que você e seu coração sente neste instante. Vamos nos colocar humildemente diante do Pai, agradecendo a este Pai por esta reencarnação bendita, mais uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, e nós, juntos, todos nós, vamos neste momento buscar a presença de Ismael, o anjo tutelar do Brasil. Vamos buscar Ismael e com as suas grandes asas acolhendo cada um de nós, todos nós, onde primeiramente vamos pedir para que estas grandes asas possam envolver todos os hospitais, todas as equipes que se encontram dentro deste hospital, trabalhando para o bem de todos que lá se encontram, restabelecendo a saúde física destes nossos irmãos que se encontram nestes hospitais. Vamos pedindo a este anjo tutelar do Brasil. Vamos envolvendo todos os profissionais da saúde. Vamos envolvendo todas as criaturas que se encontram nos leitos de dores. Que o desespero para muitos, esperando a oportunidade de restabelecer a sua saúde física, encontram-se aflitos, preocupados, angustiados, assim como seus familiares. E destes hospitais, nós vamos pedindo a Ismael que as suas grandes asas possam envolver o nosso lar. Cada um neste momento mentalize o seu lar para que Ismael possa proteger este lar. Mentalize seus familiares, todos aqueles que habitam este lar, os animais, toda a família. Peça a Ismael para que com a sua luz dourada possa banhar o seu lar em proteção. Nós sabemos o quanto nós estamos vulneráveis às forças contrárias do bem. Nós sabemos a importância do nosso pensamento e sentimento para que, desta forma, cada um possa evitar atrair as forças contrárias ao bem. Mas, tendo a certeza de que Ismael, o anjo tutelar do Brasil, banhando este nosso lar, principalmente à frente do nosso lar, onde nós temos assim um anjo que protege o nosso lar, nós vamos pedindo a Ismael que possa envolver este mentor do seu lar. Peça amparo, proteção, não somente para aquilo que nós não enxergamos, mas também para aqueles irmãos que muitas vezes chegam ao nosso lar com a intenção de nos furtar, nos tirar algo material, ou talvez algo ainda maior, precioso. Vamos pedindo, tendo a certeza
de que à frente do nosso lar um painel dourado se faz, uma cortina impedindo qualquer força negativa, mente de encarnado ou desencarnado, que possa bater nesta cortina fluídica e voltar em amor. E assim, sentindo a proteção de Ismael, nós vamos, neste momento, convidando ao nosso mentor individual para adentrar nosso lar. Vamos mentalizar toda a família, você e o seu mentor individual, onde neste momento, fazendo uma conexão maior, converse, agradeça a este amigo espiritual, peça forças, coragem, fé, esperança, para que ele te auxilie e para que assim você permaneça nesta sintonia, aonde ele poderá te inspirar a cada dia, para você seguir o bom caminho, para você transitar pela luz de Jesus, dos amigos espirituais, fazendo assim com que somente você possa atrair bons espíritos. Tenha fé, tenha certeza de que a sua luz vai iluminar o seu caminho e vai iluminar aqueles espíritos que possam chegar até você, com a intenção de prejudicar e que eles sintam um choque anímico e possam seguir o seu caminho, ser socorrido e ser encaminhado para uma casa espírita, uma casa religiosa, aonde houver mais afinidade. E temos a certeza de que neste momento, Jesus e Mãe Maria presente no nosso lar, vamos mentalizando, visualizando Jesus e Mãe Santíssima, com a sua vibração, com seu amor, envolvendo os familiares, envolvendo este lar em harmonia, em paz, em amor, pois temos a certeza de que estamos todos juntos, felizes, e depende de você a cada dia, ao acordar, agradecer e pedir todo o amparo a cada dia, a cada momento. Agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos aos mentores que compõem esta casa, que hoje se deslocam até o seu lar para dar toda assistência espiritual. Tenha certeza, tenha fé, o tratamento está e estará logo mais acontecendo em você e dentro do seu lar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão Flávio Tolini, para que ele traga a sua mensagem e possa levar para o seu lar todas as vibrações necessárias para este lar, para toda a sua família, e que Jesus abençoe a todos eles. E abençoe você e sua família mais uma vez. Que assim seja.
mais uma vez o nosso agradecimento pela oportunidade bendita de podermos falar um pouco do Evangelho de Jesus, de podermos adentrar aos lares de tantas pessoas, levando essa mensagem consoladora, numa intenção despretensiosa de um minuto de paz, de tranquilidade, nesses momentos tão atribulados que todos nós estamos vivendo. Para que a gente possa exercer acima de tudo a confiança sempre no Pai, no Criador, de que dias melhores virão e que todas essas vicissitudes que estamos enfrentando têm um propósito, é da justiça divina, e que nós não tenhamos em nenhum momento a dúvida de que estamos sendo assistidos por esse Deus, que é infinita bondade e que é infinita justiça. O tema que nós preparamos para a nossa conversa fraterna deste dia, muito bem organizado pela casa e fazendo uma referência especial à família e à necessidade de honrarmos os nossos pais, pai e mãe, principalmente no domingo passado que celebramos o Dia dos Pais. Essa referência do honrar pai e mãe nos traz uma reflexão profunda e percebemos que o codificador, de maneira muito inteligente, no capítulo 14, nos esclarece de uma maneira tão especial todas as orientações que são reforçadas desde o Antigo Testamento, o Decálogo de Moisés, dentro do processo terapêutico e educacional do Cristo, e nós, espíritas, nesta atualidade, reforçando a obrigatoriedade do entendimento desse mandamento maior. Kardec, por curiosidade, não teve o melhor exemplo na família. Por infelicidade ou por obra do destino, o seu pai viera a falecer na sua tenridade. E Moisés orientava a todos, através do seu decálogo, que o mandamento maior, honrar pai e mãe, seria o primeiro da ordem da relação de todos os seres humanos. O primeiro mandamento até o terceiro, a relação especial da criatura para com o Criador. E Kardec, lembrando os ensinamentos de Jesus, lembrando todas as orientações vindas da primeira revelação divina, nos orienta que honrar pai e mãe trata-se de um mandamento obrigatório e que exige de nós o cumprimento, sem questionamento, desta condição. E Kardec, como falávamos, também não teve na oportunidade encarnatória a dádiva divina de ser pai. E ele percebera a importância da família e organizou no capítulo 14, de uma maneira tão especial, toda essa boa relação de nós para com os pais e na posição de nós, na relação com os nossos irmãos e dos mais novos, tratando-os como filho, fazendo valer essa hierarquia do tempo de que quem vem antes e quem vem depois, vem depois. Ou seja, quem chega antes traz uma obrigação maior da orientação, do direcionamento, e quem chega depois, cabe a obrigatoriedade do entendimento destes que são os mais velhos. E Kardec, logo na primeira parte do Evangelho, no capítulo 14, traz, na segunda parte, quem são minha mãe e quem são os meus irmãos. Os incrédulos zombam dessa passagem, porque passam a falsa impressão de que Jesus viera a desdenhar da sua mãe e dos seus irmãos. E nós sabemos que Jesus cumpriu de maneira excelente
a sua função de filho, até antes mesmo de iniciar o seu ministério mais dedicado de trazer a mensagem de Deus. Ele cumpriu todas as suas obrigações no lar, nas suas obrigações com relação à profissão de seu pai, tinha relação com seus irmãos e com sua mãe, como um homem normal, um filho especial. E essa relação e essa vivência em família foi para Jesus muito importante, dando-lhe toda a base necessária para que ele pudesse, na condição humana, levar todos os ensinamentos e a importância da família. E naquela ocasião, quando Jesus aproveita aquele momento para esclarecer quem era sua mãe e seus irmãos, quem na verdade estava do lado de fora eram os seus parentes consanguíneos. Mas quem estava do lado de dentro eram os seus irmãos, suas mães e seus pais, olhando numa condição da faixa etária, pessoas jovens, pessoas mais idosas e também pessoas mais jovens que procuravam compreender e bebiam daquela fonte, daquela água viva, dos ensinamentos e da orientação do Cristo. E Jesus, quando foi interpelado por uma das pessoas dizendo: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, Jesus responde: quem são minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão esses que aqui também estão, para poder compartilhar os ensinamentos do meu Pai. Ele nos mostra uma necessidade da relação especial, que é o relacionamento entre as pessoas de maneira universal. Não só levando em consideração os laços de família, que muitas vezes nós cumprimos com esta obrigação, mas não os vivenciamos na essência do amor. Respeitamos a relação de pai e filho por uma questão obrigatória e não mais verdadeira. Nós nos perdemos nas relações que são muitas vezes superficiais nesse ambiente doméstico que fomos colocados de maneira muito inteligente na nossa programação encarnatória. E Jesus nos esclarece que nós devíamos expandir esse sentimento, essa relação, essa tratativa entre todos de uma maneira especial e para com todos, não só para com os nossos entes queridos ou parentes consanguíneos. E nessa relação especial cronológica, nós devemos observar que pode muitos pais serem questionados pela sua forma de educação, pela tratativa que exercem aos filhos. Mas, moralmente, esses não devam ser questionados. Cabe ao Criador dar a corrigenda, cabe ao Criador colocar para essas pessoas uma condição de consciência das suas obrigações no papel que exercem. Quantos de nós já presenciamos nos noticiários as pessoas que já souberam de que uma mãe, que um pai colocou um recém-nascido numa lata de lixo, numa caçamba de entulho ou mesmo num bueiro? E aí nós questionamos: que pai é esse? Que mãe é essa? E Jesus nos esclarece que nós não devemos ter esse julgamento. Porque no momento em que essa criatura era gerada, antes mesmo dela ser vista, o seu rosto material após o nascimento, a única relação existente era entre o devotamento da mãe e a ligação com o Criador. A dádiva da vida é o maior presente que todos nós pudemos receber. E que nós devemos fazer o nosso papel para com esses pais de exercer uma eterna gratidão por essa oportunidade encarnatória que nos foi dada. Olhando nas relações humanas, o especial da família,
os mais velhos sendo vistos como pais, e nós exercendo o maior respeito para com eles, vendo os nossos iguais em faixa etária como irmãos, e vendo as pessoas jovens que nós na posição de filhos, onde cabe a nós também levar algo de positivo, levar um ensinamento especial, promover a transformação do planeta também através dos nossos exemplos. Outras culturas, principalmente as orientais, reservam os melhores lugares à mesa, as melhores refeições, as atenções absolutas aos mais velhos, fazendo uma referência de respeito. Sabemos que grandes industriais, grandes comerciantes orientais não tomam qualquer atitude sem antes consultarem os seus pais. Às vezes, pessoas ignorantes, iletradas, sem condições avançadas de estudo, mas são extremamente respeitadas por esses seus filhos, pela experiência, por toda a dedicação, por todo o amor que ofertaram aos seus filhos. E esses respeitam de uma maneira especial. Nós, muitas vezes, ainda questionando a relação com os nossos pais, achando-os ignorantes, achando-os sem condição de nos atender, e muitas vezes cometendo atrocidades e violências. E aí nós percebemos como tudo é muito organizado pela espiritualidade amiga. O Evangelho da noite de hoje, a leitura que o Edson proferiu, coloca uma condição de consequência por toda a circunstância da ingratidão dos filhos nos laços de família. O quanto isso é odioso aos olhos do Criador. A ingratidão, acima de tudo, para aqueles pais que se abstiveram, inclusive de alimento, para poder conceder a seu filho a oportunidade da nutrição. Quantos sacrifícios, quantos momentos que nós podemos perceber de que este pai e esta mãe deu de si pelos seus filhos. E muitas vezes a resposta, a paga para essa dedicação é a ingratidão, o abandono, a falta de atenção. Quantos de nós, nesses dias, na desculpa de não podermos visitar os nossos pais mais idosos, sequer fazemos um telefonema, uma mensagem de amor, de carinho, de tolerância para com a forma e as atitudes desses nossos tão queridos tutores. Nós fomos confiados porque todos nós somos filhos. E nós fomos confiados pelo Criador aos cuidados destas pessoas. E não dizemos somente das gerações biológicas, físicas, mas de muitos tutores que adotam, que acolhem, que criam, mesmo não tendo uma relação consanguínea. Existem quantas canções, principalmente dos sertanejos, mostrando que o amor verdadeiro veio de um filho não gerado. E o quanto isso nos causa emoção, porque esses filhos entendem a gratidão de uma maneira especial e a visão do amor. Na organização do Evangelho, Kardec já coloca desde o capítulo 11, amar ao próximo, o maior mandamento da lei. Quando ele fora interrogado por um doutor da lei, um fariseu, e que ele é colocado em cilada
E Jesus responde: o que está escrito? Como vós consegue ler a lei? E a resposta é imediata: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todas as suas posses, de toda a sua condição intelectual. Ou seja, de tudo que você tem de mais precioso, deposita esse amor em Deus. E Jesus complementa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo na sequência, no capítulo 12, Kardec nos traz uma lembrança da necessidade desse exercício do amor, inclusive para os nossos inimigos. Que nós observássemos todos os criminosos que neste instante encontram-se em confusão mental, que são nesses instantes atravancados no processo da evolução, desorientados nas suas atitudes, deseducados no processo religioso, e aí cometem grandes atrocidades. E cabe a nós, um pouco mais orientados, se somos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, como o nosso Evangelho esclarece que um e outro são as mesmas coisas, que nós devemos ter a compaixão, a benevolência, o ato de amor para com essas pessoas que se encontram ainda na ignorância, no primitivismo. Na sequência, no capítulo 13, Kardec nos orienta o processo da caridade, que devemos fazê-la sem ostentação. Mostra que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda, ou vice-versa, não importa a ordem, para que nós compreendamos a necessidade especial da caridade. E ele nos esclarece, acima de tudo, dentro do capítulo 14, com o mandamento do honrar pai e mãe. Subentendendo-se que aplicados somos como alunos desta condição moral incontestável que é o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Essas orientações devidamente organizadas por Kardec, ele subentende que nós já sabemos amar, que amamos com excelência, inclusive os nossos inimigos, e que somos os praticantes da caridade, que é a ação do amor elevada às alturas, de maneira despretensiosa, sem esperar nada em troca, e teremos no capítulo 14 um imperativo, que não há contestação, que não há condição de não fazermos de outra forma, que é honrar. O honrar, quando nós usamos o termo no mercado financeiro, é que nós devemos dar quitação integral com os juros, com o que foi acordado no contrato, de maneira pontual, responsável, por aquilo que em um determinado momento nos foi confiado. Então, honrar as nossas despesas, honrar os nossos pagamentos, é uma condição obrigatória nesse contrato de relação. Porque se não assim o fizermos, somos mal pagadores. E o imperativo para colocar isso aos nossos pais é para que, independente das circunstâncias, assumamos o papel de filhos e de bons filhos, oferecendo a eles toda a assistência necessária. E a parte mais emocionante desse capítulo é a piedade filial. Porque deveremos proporcionar aos nossos pais, inclusive, as frivolidades. Não barganhando. Olha, eu ajudo meu pai financeiramente porque ele cuida das minhas filhas. Contrata uma escolinha, então.
contrata um cuidador, uma babá. Porque essa não é a obrigação dele. Nós sabemos disso. E se ele faz por prazer, por amor ao filho, e só quem é vô e vó sabe do sentimento que anima o filho do filho, o que representa isso, todos, na grande maioria, exerce esse cuidado pelo filho do filho, doando tudo de si, seu tempo, seus recursos, sua paciência. Avós brincam que é ser pai com açúcar. E nós ainda achamos muitas vezes que eles estão fazendo por obrigação, por uma questão de uma troca monetária, financeira. Ou relegando a esses filhos, a esses pais, os piores lugares na residência. Uma troca de serviços domésticos. São cuidados e observações que nós temos que ter, porque tudo pode acontecer de maneira natural, mas não num ponto de vista de obrigatoriedade e nem de troca. Porque nós somos os maiores devedores. Quantas noites em claro eles assim ficaram para os cuidados para conosco. Eu lembro das minhas filhas. Quantas noites, mamadeira de 2 em 2 horas. Eu já fazia as mamadeiras sem olhar. Deixava pronto os recipientes com água, temperatura ambiente, um copinho com a medida do leite, chacoalhava e punha na boca. Já fazia isso automaticamente. E no dia seguinte era alimentado pela alegria de olhar aquele rostinho dormindo no berço. Gozado que dormia das 6h30 até 10 horas, mas não dorme da meia-noite às 7. Mas o pai sai alimentado, endorfinado por aquela simples imagem. E aí quando esse filho te responde, e aí quando esse filho te paga com ingratidão, qual é o sentimento que nos anima? Mas cabe aos pais, nesta condição, promover o processo educacional, com disciplina, com vigor, para amanhã mais tarde não se arrepender. Que nem uma história antiga que mostrava a execução de um filho na época do Cristo, e que fora-lhe concedido o último desejo. E ele falou que ele queria dar um beijo na mãe. A mãe, desesperada, sobe até aquele local onde o filho ia ser executado, e o filho, no momento de dar um beijo na mãe, morde-lhe o rosto, causando o maior ferimento. E ele, em revolta, diz à mãe: por que no momento propício não me educastes? E hoje aqui estou por sua culpa. É muito grave isso colocado, porque a mãe, nesta ignorância no processo educacional, ofertou muito mais do que o filho necessitava. O equilíbrio, a via do meio, o bom senso, o aconselhar-se com os mais experientes no processo educacional dos filhos. Porque quantos de nós estamos contribuindo para a formação de pessoas que não estão auxiliando no processo de tornar uma sociedade melhor? O filho tem um problema na escola, em vez de o pai aplicar-lhe uma corrigenda, vai lá, apoia, humilha o professor, pelo valor remunerado à escola, exige mais do que é obrigatório. E aí nós formamos cidadãos, cidadãs complicadas no seio social. Então essa hierarquia do que vem antes e do que vem depois, cada um e cada qual com a sua obrigação, com a sua responsabilidade.
mas cuidando, principalmente, na posição intermediária, onde nós somos o elo de ligação entre os mais velhos e os mais novos, que é, e somos quase todos nós, ainda produtivos no trabalho, ainda responsáveis pelas relações sociais e a construção de um mundo melhor, devemos ter esse equilíbrio para que os nossos filhos, no momento da velhice, tenham o bom exemplo que nós ofertamos. Porque se eu trato mal o meu filho, se eu trato mal o meu pai, qual é o exemplo que um e o outro têm? De um tirano doméstico, de uma pessoa que não corresponde com a bondade e com a lei do amor. Mas se eu trato muito bem os meus pais, se eu trato muito bem as pessoas que estão à minha volta, a percepção do filho vai ser muito grande que o tratamento que eu dou a ele e o tratamento que eu dou para com a sociedade vai ser um exemplo para ele no futuro. Esses dias me emociona lembrar quando a minha filha, no desejo de fazer uma universidade de medicina, falou que ela não ficava preocupada somente com a remuneração que a profissão lhe proporcionaria, mas que ela queria envolver-se numa condição de médicos sem fronteira, de ação de caridade, de doar um pouco ao próximo o tanto que ela possuía. E eu, na posição de pai, me senti muito orgulhoso, mas fiz um equilíbrio. Que esse exercício da profissão também deveria ter um equilíbrio, porque ela precisava, em determinado momento, de ter as condições financeiras para ter tudo aquilo que ela precisava e o necessário para a sua sobrevivência. Que não adiantava somente dar de si, ter uma vida abdicada de tudo, só pela profissão e o atendimento dos outros e jazer nas misérias. E lembrei, naquele momento, de Bezerra de Menezes, que não tinha absolutamente nada, e no tratamento, a sua única joia, seu anel de formatura, servira naquele instante para tratar aquela mãe e pagar toda a dívida que ainda tinha na botica que fazia os medicamentos homeopáticos que ele aviava. Quantas dificuldades esse homem também enfrentou. E aí o Evangelho, os ensinamentos de Jesus mostram a utilidade providencial da fortuna. Que aqueles que a possuem se mobilizem para também contribuir com o meio que vivem. O pecado está no excesso. Eu já tenho um barco de 70 pés, agora eu quero um barco de 120 pés. Um é para andar no final de semana ímpar e outro é para andar no final de semana par. Descabido. Porque do que sobra das nossas mesas, no processo da caridade, mostrada no capítulo 13, quantos se alimentariam? E ao mesmo tempo, se igualmente as fortunas de todo o nosso planeta fosse distribuída igualmente entre as pessoas, num curto espaço de tempo, já teríamos um desequilíbrio social. Pessoas ricas e outras novamente, ou, de alguma forma, jazendo na miséria. Então, o que nos traz uma reflexão profunda da noite de hoje, que todas as lições evangélicas, todos os temas tratados, quando nós trazemos essas palestras públicas, exigem de nós o bom entendimento e o esforço da aplicação, para que sejamos pessoas melhores, para que no exercício tenhamos a condição de exercer o amor ao próximo,
ao inimigo, praticar a caridade e, acima de tudo, na lição especial da noite, honrar pai e mãe. Obviamente, o consanguíneo, em primeira etapa, e de outra forma, socialmente falando. Quantos de nós sequer às vezes cedemos lugar na fila para um idoso? Questionamos as prioridades que a lei lhe faculta. Questionamos que eles dirigem um pouco mais lentos. Questionamos absolutamente tudo, que tem dificuldade na organização do pensamento ou da fala, que são repetitivos, que nos falta uma série de paciência. Aí vem a pergunta: quem de nós não envelhecerá? Somente aqueles que chamados forem para a pátria espiritual. Num desencarne, podemos dizer assim, prematuro, mas que nós possamos observar quem seremos, tratando quem nos deu a oportunidade da vida e sendo exemplo para todos aqueles que necessitam de nós, como filhos, como tutores ou como educador. Que Deus nos abençoe, que fique a lição do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, para que nós possamos estudar no Evangelho no Lar, que deva ser prática diária para auxiliar a energizar as nossas mentes, a fortalecer os nossos propósitos para o enfrentamento da vida e de todas essas dificuldades, na certeza de que isso também passará. Agradecemos ao Flávio Tolini pelas considerações. Palestrante de sexta-feira, doutora Maria Aparecida Saboleski, da Associação Espírita Raio de Luz e trabalhadora da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e o tema A Verdadeira Propriedade. Quarta-feira que vem, palestrante Sérgio Martins, trabalhador da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês que estão participando, primeira vez, ouvindo, acompanhando o nosso trabalho, nós pedimos sempre que no dia do seu tratamento, seja na quarta-feira ou na sexta-feira, o dia que você escolher, você deverá se preparar da seguinte forma. Nós pedimos para evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual no dia do seu tratamento. E a atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Nós pedimos para que você faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um trecho do Novo Testamento e faça a ligação com o seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, já pela manhã, no dia do seu tratamento, quarta ou sexta. Assim, você já receberá uma assistência e à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, faça novamente a leitura do Evangelho, um trecho, né? Pode ser, abra, como falamos, por acaso, mas e leia um trecho da lição, ou talvez, se não tem ainda, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, o médico responsável pelos médicos aqui da nossa casa, que possa dar assistência a você. Nós pedimos para que você coloque uma água junto a você ou qualquer familiar. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa, aquilo que você tiver em casa e desejar, deixe essa água, faça a sua prece, aquela que você mais está acostumado a fazer,
E amanhã, pela manhã, ao acordar, já comece a beber esta água. Sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é importante a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão dando todo o suporte a você ou familiar que terá que passar por cirurgia. Caso você tenha um familiar que esteja no hospital, se estiver na UTI que não tenha condição de colocar a água, fique tranquilo, não tem problema. Caso esteja em um quarto, deixe uma água, junto, e os mentores vão fluidificar e vai dando então esta água para este familiar ou para este amigo. É importante a sua ligação com a espiritualidade ao momento que vocês vão receber toda a assistência espiritual, ok? Normalmente durante o sono, não fique aguardando, esperando, ver os espíritos, que na verdade raramente eles se apresentam, Nós, infelizmente, ainda não temos condições assim de vê-los, porque nós estamos ainda naquele processo de sono, alguma coisa. A gente pode até, de repente, se assustar um pouquinho, de ver uma presença ali. Então, tenha fé, deixe a água, é importante esta água, e à medida que for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água. Não deixe terminar, e quarta-feira que vem, beba toda a água antes dos nossos trabalhos aqui, e à noite você deverá colocar uma nova água. Tá certo? Se ficou dúvida, por gentileza, faça pergunta aí no nosso e-mail, g.e.ceradasfraternidades@bol.com.br. Temos o nosso site também, que lá nós temos as nossas recomendações para tratamento, fala um pouco mais sobre os nossos trabalhos. Então você que está acessando aí a primeira vez, procure também no nosso site e você irá conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Programa Semeando a Boa Nova, sábado das 8 às 9h30, o tema Reencarnação. Convidado Glaucio Cordeiro. Você pode assistir pelo Facebook, Semeando a Boa Nova, Semeador, e depois tem o reprise também no YouTube, caso você... É um tema bastante interessante, reencarnação. Então, você pode fazer sua pergunta também, concorrer a um livro. Então, é uma oportunidade de aprendizado também. Agradecendo você que colabora conosco, com o nosso delivery, todas as quartas e sextas-feiras, sábado, a nossa feijoada, agradecendo sempre de coração, e uma parte desta arrecadação nós também destinamos a algumas pessoas que necessitam. Então, de uma forma, o trabalho, não estamos aqui presencial, não temos tempo, previsão para retorno, o pessoal liga bastante aqui querendo saber, não tenho ainda um momento, uma data, vamos aguardar, mas tenha certeza de que em casa você receberá toda a assistência. E tudo isso que nós fazemos aqui na nossa casa, com muito amor, muito carinho, e de alguma forma esses alimentos acabam revertendo a você, a sua família, aqueles que se alimentam, com certeza, levando um pouquinho de equilíbrio e algumas coisas aqui que a espiritualidade acaba envolvendo. Então, que Jesus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe você. Vamos continuar firmes, perseverantes, com fé e tendo a certeza de que o amparo está sempre presente. Um abraço de todos nós, da nossa equipe aqui, Seara das Fraternidades, dessa família, e até o próximo encontro, sexta-feira às 14h e quarta-feira às 19h. Muita paz, que Jesus te abençoe.
Que assim seja. Boa noite.